Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a escolha das provas e também relações do além-túmulo, relações simpáticas e antipáticas. Sob a influência das ideias carnais, o homem somente vê as provas pelo lado das penalidades, porque costuma levar em conta os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, repele as ideias desses gozos fugazes e grosseiros, preferindo antes as provas mais árduas que possam elevá-lo na senda do progresso, com vistas à conquista da felicidade que lhe é dada a entrever, relegendo para planos secundários os sofrimentos terrenos. Por outro lado, o espírito pode escolher provas muito rudes e uma existência repleta de angústias na expectativa de alcançar mais rapidamente um estado melhor. A faculdade que todos usufruem de escolher as existências e as provas deixa de parecer uma coisa singular, pois os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, encaram as coisas de outra maneira, o que leva muitos a se submeterem voluntariamente a todas as dificuldades da vida corpórea, solicitando gêneros de vida terrena que possam conferir a eles maior soma do progresso. Os espíritos que estão na erraticidade solicitam que lhes sejam concedidas novas encarnações a fim de apressarem o seu processo evolutivo. E, para tanto, dispõem das faculdades de escolherem as provas pelas quais terão que passar. Deus dá ao espírito a liberdade de escolher as provas, pois assim ele fica responsável pelos seus atos e pelas consequências que deles advierem. Não haverá entraves, pois ele tem diante de si os caminhos do bem e do mal. A escolha será sempre dele. Porém, mesmo que venha a fracassar, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, sempre vai lhe conceder a oportunidade de um outro recomeço. Não se pode dizer que, dada a circunstância do espírito, pode escolher o gênero de prova pela qual deve passar. Tudo o que lhe acontece, mesmo as mínimas coisas, tenha sido previsto. O espírito escolhe o gênero da prova, porém as particularidades correm por conta da posição em que ele venha a se encontrar. Por exemplo, se um espírito escolhe a prova de viver entre malfeitores, ele sabe de antemão a que tipo de arrastamento ele vai se expor, mas ignora quais os atos que viria a praticar. Somente os fatos principais da vida terrena que influenciam na destinação do espírito são previstos. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias em que ocorre a sua vida. O espírito sempre escolhe, para o desempenho de suas provas, lugares adequados para poder sobrepujar os seus instintos, aprendendo a vencer as suas más inclinações. Os espíritos não fazem, logo após a desencarnação, a escolha do gênero das provas que virão desempenhar, pois muitos deles, ainda atrasados, julgam que as suas penas têm caráter eterno e Deus permite que assim pensem, pois isso representa uma forma de punição pelas vidas desregradas que levaram na Terra. Os espíritos escolhem as provas de forma que melhor puderem se equacionar os seus problemas de expiação e que os façam progredir mais rapidamente. Alguns, no entanto, impõem a si mesmos uma vida repleta de sofrimentos e misérias, objetivando suportá-las com coragem e resignação. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder terreno. Provações essas altamente perigosas, dados os abusos e a má aplicação a que possam conduzir. Outros preferem exercitar as suas forças
nas lutas que irão desenvolver em contato com os vícios. Tudo indica que os espíritos escolhem as suas provas mais fáceis de serem vencidas. Entretanto, isso não ocorre, pois quando desencarnados preferem provas mais rudes e suscetíveis de expressar o seu progresso. Poderá acontecer que os espíritos oriundos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado nasçam em seio de povos civilizados. Porém, muitos deles se extraviam, ficando deslocados no meio em que nasceram, propiciando assim o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Regressando ao meio que lhes é próprio, não sofrem degradação, apenas voltam ao lugar de onde vieram e, com isso, ganham algumas experiências que servirá para suas futuras encarnações. Os espíritos que passam por provações não são obrigados a passar por tentações de todas as modalidades, tais como orgulho, inveja, avareza, sensualidade, etc. Pois existem espíritos que tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar por um caminho mau, corre o risco de todos os perigos que o cercam. Um espírito pode pedir para nascer na abastança, mas conforme o seu caráter, ele poderá tornar-se um avarento, ou até um pródigo, um egoísta ou um generoso, ou lançar-se aos vícios de todos os matizes. Daí não se segue que haja que passar inapelavelmente por todas essas tendências. Um espírito inexperiente, simples e ignorante, não pode escolher uma existência com pleno conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha. Mas Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o roteiro, a exemplo do que se faz com as crianças. Entretanto, à medida que vai evoluindo e que seu livre-arbítrio se desenvolve, tornando-se senhor de si, ele vai ficando livre para tomar sozinho as suas decisões. Porém, se não aceitar os conselhos dos bons espíritos, poderá cair em deslizes, comprometendo seriamente o seu progresso evolutivo, o que demandará, em muitos casos, mais que uma reencarnação para poder retomar o caminho certo. Isto é, o que se denomina a queda do homem. Algumas provas podem ser impostas, ao invés de serem escolhidas espontaneamente. Isto acontece com espíritos inferiores, que se revelam refratários às orientações e conselhos dados pelos bons espíritos. E também quando a prova ainda possa servir de expiação de faltas, o que, obviamente, auxiliará no seu progresso. Falando um pouquinho das relações do além-túmulo, as relações simpáticas e antipáticas, nós podemos dizer que no mundo espiritual o único poder irresistível é o da superioridade moral. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. As posições ocupadas na Terra de nada valem no mundo espiritual, pois, conforme ensinou Jesus, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 11. Aquele que foi grande entre os homens e como espírito vê-se junto dos espíritos inferiores, movido pelo seu orgulho, pela sua inveja, sente-se muito humilhado com essa situação. Deduz-se daí que os títulos ou posições de destaque no mundo material nada representam para a vida espiritual, porquanto só tem valor a superioridade moral. Os espíritos de diferentes categorias se distinguem uns dos outros de acordo com a lei de afinidade, de sintonia vibratória,
pois o semelhante atrai semelhante. Os bons espíritos têm liberdade para irem a toda parte, estendendo-se a dimensões que já conseguiram alcançar e as dimensões que lhes são inferiores. Os maus estão impedidos de ascender às regiões habitadas pelos bons, com a finalidade de não as tumultuarem com as más paixões. Os bons espíritos têm por missão combater as más inclinações dos maus e ajudá-los na jornada evolutiva. Da mesma maneira que na Terra os homens se reúnem em associações, classes sindicalizadas, conjugando idênticos interesses de vários indivíduos no mundo espiritual, os espíritos juntam-se no espaço em aglomerações afins com o seu pensamento, do modo a continuar o mesmo gênero de vida que procuravam na Terra. Os espíritos inferiores se comprazem em induzir outros ao mal, pelo despeito que lhes causam e por não terem merecido permanecer entre os bons, como que se fosse uma vingança. O fluido universal é o veículo de transmissão do pensamento entre os espíritos, e ele funciona como uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se um mundo ao outro. A linguagem usada pelos espíritos é a linguagem do pensamento. Não podem, independente disso, essa linguagem pode ser materialmente articulada. Eles não podem dissimular seus pensamentos, pois uma vez emitido o pensamento, se revela e é patente, quantos estejam em condições evolutivas para captá-lo. De acordo com a sua elevação, os espíritos superiores podem se julgarem útil, tornarem-se invisíveis aos que lhes são inferiores. A constatação da individualidade dos espíritos se faz através da veste perispiritual, que os distingue uns dos outros, como distinguimos pelo corpo uma pessoa da outra, aqui na Terra, e dessa maneira os espíritos reconhecem aqueles que foram seus filhos, pais, amigos ou inimigos quando encarnados. Após a desencarnação, a reunião de parentes e amigos depende do grau de evolução e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado a caminho, mais rápido que os outros, eles não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar juntos ombro a ombro ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. A esse respeito, para ilustração, mencionamos o exemplo de Ismália e Alfredo no livro Os Mensageiros do Espírito de André Luiz. Ambos desencarnados podiam ver-se algumas vezes separados que estavam pela diferença do grau de evolução. Também Emmanuel, no livro Renúncia, cita o exemplo de Alcione, que desce das esferas superiores para encontrar-se com seu amado Pólux, ainda nas regiões de sofrimento, e que sequer conseguia distinguir a sua presença. Pode continuar a existir no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagravam na Terra, desde que originada de uma verdadeira simpatia. Se, no entanto, a simpatia nasceu principalmente das causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Há uma pergunta de Allan Kardec: podem tornar-se simpáticos espíritos que presentemente não o são? O espírito benfeitor esclareceu: todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá aperfeiçoando-se à altura em que se acha outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois,
Se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecesse no estado estacionário. E assim, vamos terminando por aqui esse vídeo. Hoje, continuamos com outros vídeos e outros assuntos nos próximos vídeos que virão. Se vocês não se inscreveram ainda no meu canal, vão lá, Conversando com Lúcia sobre a espiritualidade, inscrevam-se, deem o seu joinha e compartilhem. E assim nós vamos disseminando o Evangelho de Jesus. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.